Câmara, eu e a doutora Fernanda Bondavalli vamos falar sobre conflitos nas empresas e familiares, com um olhar sistêmico. É só aguardar a Fernanda entrar aqui no Instagram e a mesma palestra que a gente está dando no Zoom, a gente Vamos lá, já entrei aqui. Pelo menos eu pedi. Tá indo. E eu aceito. Tá indo. Só ver se deu certo aqui e a gente já começa. Pronto. Tá dando alguma microfonia? Tá tudo bem para vocês? Vamos ver. Agora tem melhorou. pouquinho de eco, Marcelo. Da Fernanda não, mas o teu agora tem. Mas eu tô com fone aqui. Mas vamos focar aqui no Zoom, qualquer coisa a gente deixa pelo menos o áudio rolando no Instagram. O Zoom tava dando eco mesmo. Então, Fê, pode começar. Posso começar? Então tá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a abordagem sistêmica no conflito em empresas, né, com foco em empresas familiares. É muito comum, né, a gente ver assim, aquelas empresas que começou no avô, passou para o filho, foi para os netos, e de repente no meio do caminho a coisa desanda, né? Empresas de sucesso com uma tradição muito grande, e de repente a coisa começa a dar errado, a gente pergunta, nossa, mas o que aconteceu, né? É um problema de gestão, é um problema financeiro ou é outra coisa? Então aqui a gente vai trazer esse olhar sistêmico, né, para apurar a nossa visão nessas questões. Então eu queria começar falando sobre o sistema empresarial, né? Porque quando a gente fala em constelação familiar, em sistema, a gente olha para um sistema familiar que tem o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, né? E aquilo forma um sistema, essa família forma um sistema. Mas quando eu tenho uma empresa, eu tenho a criação de uma pessoa jurídica, como o próprio nome já diz, pessoa, então ali a gente cria também um sistema. Então a pessoa jurídica com a criação de um CNPJ, de um contrato social, de um estatuto social, ela se torna também um sistema. E quem que seriam os pais desses sistemas? Os sócios, né? Então, ali você vem formando. E dentro desse sistema, ainda que o nome não conste no contrato, também participam todos os colaboradores, funcionários e as pessoas que prestam serviço para essa empresa, direta ou indiretamente, todos fazem parte, né? Então, como é que isso funciona? Que tipo de conflitos empresariais a gente consegue ver dentro desse sistema? Como que a gente pode fazer isso, uma analogia, né? Marcele, me ajuda. Eu queria só primeiro pedir para tampar a câmera do celular. Obrigada. Caiu aqui, mas tá tudo certo. Bom, dá para a gente começar falando, né, do que Bert Hellinger percebeu que existem em todas as relações humanas. Ele diz que atuam leis, né, que ele chamou de leis básicas da vida, que seriam 3 e atuam em todas as relações humanas. E essas leis a gente pode... leis ou princípios, né? A gente chama também de princípios sistêmicos. A gente pode observar nas empresas. Então, quais seriam elas, né? Quais seriam esses princípios? A hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e tomar. Isso tudo, primeiro, Bert Hellinger observou dentro das famílias, né? E daí a gente consegue analisar a família e a empresa. E vocês vão pensar, tá, mas o que isso tem a ver? Considerando que a gente vai falar de empresa familiar, tem tudo a ver, porque vocês devem já, imagino, trabalhar com isso e ver que se confunde muitas vezes um problema de dentro da família, a pessoa traz para dentro da empresa, né? Ainda mais se os sócios ali é pai, mãe, irmãos, genro, nora, e muitas vezes é difícil separar. Aquilo que diziam para a gente, né, sempre, entrando no trabalho, deixa os seus problemas fora, isso é algo que a gente traz junto, não adianta. A gente traz os nossos problemas que não são trabalho para dentro da empresa.
mesmo que não fosse familiar, a gente traz. Então, assim, o que seria o pertencimento, né? Numa família, todos pertencem ao sistema familiar. A partir do momento que você nasceu, você já pertence àquele sistema familiar. Ah, mas aí morreu alguém na minha família. Não importa, a pessoa continua pertencendo, né? Porque, assim, mesmo que teu avô tenha falecido, ele foi teu avô, né? E graças a ele que foi o pai da tua mãe, que teve a tua mãe e que veio você. Então, assim, ninguém deixa de pertencer no sistema familiar. Mesmo que essa pessoa, ninguém fale sobre ela e tal, e ela seja excluída, que Bert chama, assim, dos excluídos, né? E como é que é numa empresa? Numa empresa, o pertencimento é diferente, porque as pessoas pertencem a uma empresa, só que se elas forem mandadas embora, ou se elas resolverem sair, elas deixam de pertencer, né? Então, assim, o pertencimento é diferente. Aí, como que Bert percebeu assim, tá, existem essas leis, do mesmo jeito que existem as leis da física, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não entenda, elas vão atuar, tá, e daí? Tem esse pertencimento, e em que isso implica? Bom, se ele não for observado, né, se alguém for excluído, isso vai gerar um conflito. Então, se existe uma exclusão dentro da empresa de algum funcionário, alguém que não é visto, alguém que não é reconhecido, e pode ser até alguém que já foi mandado embora, inclusive, mas a forma que teve esse desligamento, que todo mundo que está na empresa ainda fala daquela pessoa, lembra daquela pessoa, isso pode gerar conflitos. Então, depois a gente vai falar especificamente dos conflitos que surgem. Vocês trazem casos para nós também. Eu vou falar só desses 3 leis ou princípios primeiro, né? O segundo é a hierarquia. Que hierarquia é quem vem primeiro, né? É a ordem. Então, numa família, é como eu falei antes, né? Os avós, os pais, os filhos, os netos, quem veio antes. E na empresa, além da hierarquia de quem chegou primeiro na empresa, tem a questão da hierarquia entre os chefes e os subordinados, né? Então, assim, por mais que eu cheguei antes, se vier um novo gestor e que ele vai ser meu chefe, eu devo respeitá-lo, eu devo seguir as ordens dele, ele é hierarquicamente superior a mim. Mas o que tem de diferente, assim? O que acontece quando não é respeitada a hierarquia? Tem 2 situações, né? Se um subordinado não respeita o chefe, isso sempre vai gerar conflitos, né? Bert Hellinger diz que do chefe ninguém pode vencer, que o chefe sempre tem razão. Agora, se esse novo gestor chegou na empresa e não sentou para ouvir todo mundo que já estava ali antes, se ele não respeita tudo aquilo que foi feito antes dele chegar ali, que graças a tudo que foi feito, a empresa ainda existe, e achar que não, vocês estavam fazendo tudo errado, agora eu que vou mostrar como é que se faz, também vai gerar muito conflito. Essa questão, né, da hierarquia... Então, vejo que tem as 2 situações de hierarquia. Posso falar? É que no Instagram tá eu tô com lag aqui, mas vamos lá. Na questão da hierarquia, é uma coisa muito interessante que acontece, porque muitas vezes chega um superior, né? Chega alguém de fora da empresa que assume um cargo alto de gerência, de direção, e essa pessoa, muitas vezes, ela é mais nova, né? Ela tem, vamos supor, o cara passou, estudou, fez estágio em Harvard, em grandes empresas, tem 35 anos de idade, foi colocado num cargo alto porque ele tem essa qualificação, mas ele é mais novo do que todo mundo da equipe, né? Então, muitas vezes, isso entra em conflito, porque às vezes um colaborador ou um funcionário que está ali na empresa já há 20 anos, ele vai olhar, pô, mas eu vou ter que obedecer esse pirralho? Né? Chegou aqui e já quer sentar na janelinha. Então, a hierarquia, ela tem esse duplo sentido, né, que a Marcele estava falando, que, bom, ele é mais novo, né, mas ele está num cargo mais alto, ele tem que ser respeitado, mas ele também tem que olhar para a experiência da equipe. Então, essa equipe que já tem 20 anos de empresa, também vai poder auxiliar esse gestor
a permanecer e a conseguir exercer essa liderança de forma harmônica, de forma pacífica, com que isso produza frutos a favor da empresa. Se ele chega falando assim, olha, eu vim de Harvard, vocês são uns pitocos, né? Também não vai dar certo, porque a equipe não vai ter esse respeito por ele. Essa é uma dualidade bem interessante. Marcele, pode continuar. É exatamente isso. Foi um ótimo exemplo. E que acontece, né? A gente sabe o que acontece. Então, eu vou falar do último princípio, do terceiro, né? Que seria o equilíbrio entre dar e tomar. Que é basicamente o equilíbrio entre as relações humanas, né? Se você faz demais ou de menos, isso vai gerar um desequilíbrio e aí a outra pessoa vai ficar insatisfeita. Por exemplo, assim, como que isso pode acontecer numa empresa, né? Tem aquele funcionário que faz além do dele, faz o de todo mundo, né? Ele vai lá, ele sempre dá conta, ele faz, e no fim de dia ele se sente sobrecarregado. E todo mundo espera, inclusive, que ele dê conta. Pede para fulano que ele faz, pede para fulano que ele faz. E, às vezes, ele ajuda todo mundo e não dá conta do dele. E ele é cobrado, então, porque assim, nossa, mas tu não tá dando conta da tua meta e tal. E o trabalho não aparece no fim. E ao invés de ter um reconhecimento, às vezes eu tenho até uma cobrança, né? Então, esse seria um caso de desequilíbrio. Mas qual é o equilíbrio numa relação de trabalho dentro de uma empresa, né? Eu dou o meu trabalho e eu recebo meu salário. Se eu trabalhar além do horário, eu vou receber hora extra. Se for perigoso, eu vou receber um adicional, né? E todas essas outras questões trabalhistas que a gente conhece. Mas existe, sim, muito desequilíbrio, né? Tem aquela... E por que acontece assim de... numa empresa sempre tem uma pessoa que ela sente assim que ela dá demais, mas não tem o reconhecimento, né? O que acontece assim que em determinada empresa, sempre que as pessoas saem de lá, elas entram com uma reclamatória trabalhista. Por quê? Por que tem essa insatisfação? O que leva isso a acontecer? De que forma que acontece esse desligamento, né? E do outro lado, né, aquele funcionário que se destaca, que faz, ele está sempre crescendo, quando ele é visto pela empresa e ele recebe, né, ele tem promoção, tem aumento de salário, ele melhora nos cargos, então aí é uma relação que cresce por mais, porque a pessoa dá mais um pouquinho e ela recebe mais um pouco, então ela sente vontade de dar, vou fazer mais, porque, né, tem uma consequência, essa relação cresce. E, às vezes, a relação pode estar equilibrada para o menos, e daí ela não vai crescer e algum dos dois vai acabar saindo, né? Por exemplo, assim, a pessoa está lá produzindo, e daqui a pouco assim, eu estou aqui me matando de trabalhar, não recebo um aumento, não recebo um elogio, né? Ninguém olha para mim, eu vou fazer menos? E aí, quando faz menos, vem aqui, sim, mas o que aconteceu? Aquela pessoa que produziu horrores está produzindo menos, vamos mandar embora, não está mais servindo para nós, né? E às vezes isso acontece sem uma conversa, sem entender o que está acontecendo. Então, seria essa, assim, uma pincelada do que são as leis sistêmicas e que elas atuam, sim, nas relações humanas, né? E dentro das empresas, esses seriam alguns exemplos. Agora vamos para a prática, assim. Fernanda. E aí vem a pergunta, né, na prática, para onde a empresa olha, né? Porque já que a empresa é uma pessoa, né, ela está imbuída desse sistema, para onde a empresa olha, né? Quais são os valores e a missão dessa empresa? Porque é isso que vai determinar para onde ela vai. Né? Então, é muito interessante quando a gente analisa o quadro societário da empresa, o que fez com que aquela empresa fosse aberta. Qual que era o sentimento dos sócios na época que eles abriram essa empresa? Porque ainda que tenha alteração no quadro societário e alguns sócios vão saindo e outros vão assumindo, aquele sentimento ele vai permanecer, ele vai ser a alma da empresa. Então, quando eu tenho uma empresa que ela só visa lucro e ela esquece valores e princípios de lado, então se corre o risco disso
vir a fracassar, porque é uma empresa que não olha para o lado humano, né? Agora, e daí vem decorrendo essas dinâmicas, né? Porque que tipo de funcionário vai trabalhar nessa empresa? Como a Marcele falou ali, a questão do equilíbrio. Então, esse funcionário vai receber de forma adequada pela função que ele presta, pela quantidade de horas que ele trabalha, ele vai ser reconhecido, ele vai ser olhado, ele vai ser visto, né? Então, se isso não é feito, a empresa começa a entrar no primeiro desequilíbrio, né? Insatisfação de funcionários, alta rotatividade de funcionários e funcionários insatisfeitos que, mesmo que tenham recebido tudo aquilo que havia sido prometido, né, pela empresa, eles saem e eles vão entrar com uma ação trabalhista. Às vezes de raiva, às vezes porque sentiam que precisavam ganhar mais, e aí cada caso é um caso a ser analisado. Né? Mas você começa já nessa disfunção, né? De, bom, um clima de insatisfação geral, para onde essa empresa está olhando? E aí, como a gente está falando aqui, né? Isso que a gente falou serve para todas as empresas, mas de empresa familiar, né? Uma situação, por exemplo, de desordem na hierarquia. Né? Então, digamos assim, na empresa trabalham os filhos, trabalha o pai, está naquela situação de sucessão, né? O pai está preparando ali os filhos para assumirem a empresa e tal. E na família, um dos filhos não consegue respeitar o pai. Não estou falando na empresa, né? Ali na família. A gente fala que ele tá querendo ser pai do pai, ele tá fora do lugar. Ele não aceita as coisas que o pai fala, ele acha que o pai tá fazendo tudo errado, ele acha que sabe melhor do que o pai, o que é melhor para ele. E aí ele começa a repetir esse padrão dentro da empresa, né? Isso daí dá maior confusão. Inclusive, daí aquele exemplo que a Fernanda falou, né? Às vezes preparou tão bem o filho que mandou estudar lá nas melhores escolas, fez Harvard, fez tudo, e chegou aqui assim, cara, meu pai não sabe nada, meu pai tá fazendo tudo errado. Meu Deus, eu vou ensinar como é que se faz. Agir dessa forma, né? Com esse sentimento interno, assim, de arrogância, né? De achar que, por mais que tenha esse conhecimento, assim, intelectual, né? Ele não estava ali quando a empresa foi fundada, ele não participou daquilo tudo que aconteceu antes dele chegar ali, e ele está, de certa forma, assim, não está honrando, né, aquilo que foi feito antes. Isso daí gera um maior conflito, porque por mais que ele chegasse com as melhores ideias inovadoras para deixar essa empresa, assim, continuar no mercado, o pai dele não vai ouvir as ideias dele, né? E provavelmente o pai não está ali sozinho, né? Normalmente tem toda, assim, uma diretoria da mesma faixa etária que estava ali desde o início com ele e que, assim, não vai nem ouvir, porque, afinal, esse filho que nem respeita o pai fora da empresa, né? O que ele está querendo, né? Tem até as expressões assim, pintar de galo aqui para gente, né? Esse guri aí que não entende nada da história da nossa empresa. E é bem importante que a Fernanda falou também, de lembrar, assim, a história da empresa mesmo. Em que situação, né, ela foi criada, que ela foi fundada? Por que ela foi criada? Para quê? A que ela servia? Né? Mas toda empresa visa o lucro. Sim, mas o lucro é uma consequência. Né? Se eu vou, sei lá, abrir uma empresa de alimentos, o que eu quero é fornecer alimentos de boa qualidade para as pessoas. E como eu vou fazer isso da melhor forma, com os melhores alimentos, como consequência eu vou ter muito lucro, eu vou ser reconhecida, as pessoas vão me recomendar, porque, olha, aquela comida ali, ela tem gosto de comida de verdade, não é, né? Apesar de ser industrializada, ela tem gosto de comida de vó. Então, assim,
E aí, se chega uma pessoa, né, nova, e pode ser um herdeiro, ou pode ser alguém de fora, e assim, nossa, não, sai muito caro, vocês estão usando orgânicos, vocês não estão usando realçador de sabor, vocês não estão usando... Não, vamos economizar para a gente ter mais lucro, vamos ter mais lucro. E aí tá, por um tempo tem mais lucro, até que aquelas pessoas estão acostumadas a comprar aquele serviço, aquele produto, elas começam a perceber que o sabor não está o mesmo, a qualidade não está a mesma, e começam, quem sabe, a dar uma olhadinha no concorrente para ver se está tão bom quanto ou até melhor, né? Então, por isso que é importante, uma coisa que o Bert Hellinger também sempre fala, não perder de vista as pessoas, porque os clientes ali no pertencimento, eles também fazem parte da empresa. Se tu não olhar para os clientes, para o que os clientes querem, para que eles compram os teus produtos, contratam os teus serviços, se perder de vista tanto as pessoas que trabalham dentro da empresa, quanto a quem a empresa serve, vai dar problema, né? Se não der um conflito, pode vir, assim, né, a última hipótese, a falir uma empresa, porque daí ela não está ali servindo o seu propósito original, né? Queres complementar, Fê? Ou alguém quer fazer perguntas? Vocês querem... O pessoal aqui reclamou que a gente desligou o Instagram. Estão reclamando que a gente desligou o Instagram. Mas... Sabe por que eu desliguei? Porque a tua câmera estava sempre nos livros. Porque tá tudo as certo. Mãos, né? As mãos. Uma coisa que me veio assim disso que tu estás falando, que eu lembrei também da questão, né, dos sócios, né, para onde os sócios olham, porque na empresa familiar, muitas vezes assim, vamos pegar um exemplo, né, é uma família com 3 filhos, né, então esse pai, esse casal, né, abriu essa empresa, se dedicaram a vida nessa empresa e ao longo da vida, vamos passar essa empresa para o nome dos nossos filhos, né? E dividem as cotas em nome dos 3 filhos e 2 filhos trabalham na empresa e um não quer, um foi lá, sei lá, fazer medicina, foi morar longe e não quero saber dessa empresa, mas o nome dele está lá, né? O nome dele também faz parte. E ainda que ele não olhe para a empresa, ele está ali, e aí como que fica em desequilíbrio essa empresa? Porque está faltando alguém, né? Então, esse sócio, ele tem que se posicionar, porque se ele não quer estar ali, ele tem que sair. Ele pode fazer essa escolha para que a empresa retome, então, né, a esse equilíbrio. Senão, a empresa tem a tendência a sempre fazer, inclusive, exclusões dentro da própria equipe de funcionários, que como uma forma de tentar compensar essa falta desse sócio. E aí a gente entra novamente na dinâmica dos funcionários insatisfeitos, né? Mas não só funcionários insatisfeitos, mas também, como a Marcele deu exemplo, a questão dos prejuízos financeiros, né? A empresa começa a levar calote, né? Aquela coisa assim, deixa de pagar e não consegue receber adequadamente, por quê? Porque não se está olhando para aquilo que não está ali. Queres complementar, Marcele? Sim, essa coisa do calote, né? Claro que, assim, a gente fala que não são regras que, assim, quando acontece isso é por causa disso. Não, cada empresa tem uma situação diferente. Mas pode ser, por exemplo, que comece a levar calote de uma forma de equilibrar aquilo que ela está deixando de dar para os funcionários, entende? Então, assim, de uma certa forma, o equilíbrio ele acontece de forma inconsciente, né? Ou então, assim, tem algum tipo de vantagem indevida, pode estar ali, sei lá, alguma tributação que não está sendo paga de forma devida, a pessoa acha que está levando uma vantagem financeira e que tem consciência que não é legal, e por outro lado começa a levar calote, começa a perder dinheiro, então ele entra de uma forma que não é
enfim, lícita ou de certa forma, né, não está equilibrado por algum motivo, começa a perder dinheiro e não entende por que isso está acontecendo, né? Essa questão financeira também acontece. Dinheiro, e esse dinheiro ele pode sair de inúmeras formas, né? Seja em ações judiciais, não só trabalhistas, mas, por exemplo, assim, é uma empresa que às vezes acontece um incêndio, né? Ou é uma empresa que acontece um acidente de trabalho, que atrapalha a produção, que faz com que ela tenha que parar, fazer uma reforma, reinvestir valores altos, aquela coisa que não estava prevista, né? Então, esse dinheiro extra que você ganhou de forma questionável, vamos dizer assim, ele acaba tendo que ser usado para outra coisa, não sobra, nunca sobra, né? Mas sempre ali, enxugando gelo, vamos dizer assim. Trabalha para pagar a conta, né? Então, essas questões, elas têm que ser olhadas, né? Porque a gente sabe que hoje existe uma carga tributária muito grande em torno da empresa e muitas vezes se pensa assim, pô, mas é difícil fazer dessa forma, eu não consigo sobreviver dessa forma. Mas e se você, né, vai pelo caminho mais fácil, vamos dizer assim, em que momento a tua empresa vai chegar, até onde você vai conseguir chegar, né? Porque ela vai estar desequilibrada, alguém está perdendo nessa história, né? Isso é uma coisa interessante que também quando uma pessoa me contou, né, de um caso, de uma situação que ela estava vivendo. E a minha empresa ela tá no limite de ser microempresa, né, de faturamento e tudo mais. Mas poxa, se eu mudar, eu vou ter uma carga tributária muito maior. Só que se a pessoa fica olhando para aquilo que ela vai perder, ela está deixando de ganhar. É porque daí ela já delimitou que ela não pode crescer mais do que aquilo. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é aquela coisa do... Até não sei ainda se tem uma pessoa que me ouviu que às vezes fala para mim, eu tenho medo, não é de dar errado, eu tenho medo de dar muito certo. Né? Então, assim, esse medo de dar muito certo, ele atrapalha também o crescimento da empresa, né? Então, assim, eu não quero pagar muito tributo, eu não quero ter esses custos. Cara, mas a sua empresa está crescendo, né? Está próspera. É só até aí que você quer chegar mesmo, né? O que você quer para a sua empresa? Eu lembro de uma reunião que eu participei da Comissão de Direito Tributário e no final da reunião eles se despedem assim: eu desejo que você pague muito imposto de renda, porque quer dizer que você está faturando muito. Então, desejo que você pague muito imposto. E existe essa questão também, assim, se eu cheguei no teto, né, no limite que eu estabeleci, e eu falo assim, daqui eu não passo, para onde você vai, então? Você vai cair, né? Porque se você chegou no máximo, então se eu tenho que me movimentar, você vai cair, a empresa vai definhar. Essa é a dinâmica. O Lauri fez uma pergunta, Marcele, ó. Qual a dinâmica do ex-funcionário que sai da empresa, aciona na Justiça do Trabalho, após decide empreender e seu negócio não prospera? Tem a ver com ciclos não encerrados de forma correta? Tem a ver, sim. Inclusive, o primeiro questionamento que se faz, né? Quando você sai odiando, né, o seu patrão, odiando aquela empresa que você trabalhou, com raiva, com rancor, com esse sentimento de que você não foi visto, de que você fez demais e não recebeu, a chance de você fracassar é muito grande, porque você não olha para aquilo com respeito, né? Então, o que acontece? Você aprendeu algo naquela empresa, nem que seja como não fazer, né? Nem que seja o que não fazer. Mas quando você vai com essa arrogância abrir um negócio próprio, então você percebe as dificuldades que o seu ex-patrão tinha, e aí, se você não honrá-las, a tendência é que você repita o mesmo comportamento, né? Aquilo que você exclui, você tende a repetir. E aí você traz para sua empresa
ali ele falou ciclo não encerrado, né? Acredito que faz sentido, sim. Nossa, foi profundo, hein, Fernanda? Até anotei aqui. Essa frase foi profunda, hein? Isso É que acontece. aquilo que a gente exclui e não gosta, no outro a gente vai repetir. E isso daí, ele é aquela coisa de cuspir para cima e cair na testa, né? E que acontece muito quando a gente se torna pai e mãe também. Que a gente julga os nossos pais, tipo, isso eu nunca vou fazer com meu filho. Meu Deus do céu, falar desse jeito, Deus o livre. Nunca. Aí tu vê que tu tá repetindo igualzinho. Ah, mas aí como é que eu saio disso, né? Como é que eu saio desse padrão? É que quando tu tá vivendo aquela experiência igualzinha na pele, o que tu pode fazer é olhar para trás e fazer uma reverência, assim, do tipo, agora eu sei pelo que você estava passando. E você estava fazendo o melhor que podia fazer. Eu estou vivendo a mesma situação. E aí, então, eu ouso fazer um pouquinho diferente do que você fez, com todo respeito, né? Para fazer do meu jeito, mas assim, só isso de acolher que sim, foi muito difícil, é desafiador. Isso daí sim te dá força, sabe? Olhar para trás e olhar assim, reverenciar que não tinha como fazer diferente, né? E assim, outra coisa, né? O chefe, por pior que ele seja, né, na concepção daquele que está ali subordinado a ele, tem algum motivo tem para ele ser o chefe e eu ser o empregado, né? Ele tem alguma coisa que eu não tenho. Ele chegou primeiro, ele tem algum outro conhecimento, e por mais que ele erre, ele ainda assim está fazendo o melhor que ele pode fazer. Será que você, no lugar dele, conseguiria fazer melhor? Né? E se você acha que devia estar lá, ou se você almeja estar lá, o que você vai fazer até que consiga, né, um cargo de chefia? Para mostrar o que você tem de bom. Você vai ficar só criticando e mostrando tudo que ele está fazendo de errado? Ou você vai ali dar sugestões, colocar seu ponto de vista de forma a crescer, a somar para que aquela empresa, né, melhore. E daí eles vão ver o que você tem de bom, né? Quando a gente está criticando, apontando o dedo, isso não cresce, né? E os chefes, né? Assim como na questão da hierarquia, posso só complementar isso que a Marcele falou, os chefes na questão da hierarquia, eles representam os pais, né? Então, quando eu reverencio os meus pais, ou eu olho para os meus pais com respeito por aquilo que eles fizeram, a tendência é a pessoa encontrar chefes mais brandos, né? Que não sejam tão carrascos. Agora, se a pessoa ela tem uma arrogância em relação aos pais, a tendência é que ela pegue realmente chefes cruéis, assim, né? E ela vai acabar sofrendo um bocado na vida profissional, porque a nossa vida familiar reflete na vida profissional inevitavelmente, né? O sucesso está relacionado com a família, então existe essa dinâmica. Mas o que eu lembrei aqui, Marcele, de falar é que existe a dinâmica inversa, isso que o Lauri perguntou, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um colaborador, né, alguém que exercia um cargo importante numa empresa que é desligado de forma, vamos colocar assim, leviana, né, ou não teve um fim legal, dificilmente alguém vai conseguir ocupar aquele cargo com algum êxito, até que a empresa, então, olhe para aquela relação e para aquele funcionário com respeito. A tendência é que haja uma rotatividade naquele cargo. As pessoas não vão parar naquele lugar. Então, a dinâmica ela é para os dois lados aí. Sim. Eu percebi que tá com delay quando eu falo, tu recebe bem depois. Aquela hora, para mim, eu nem estava te interrompendo, porque eu tinha falado bem antes. Mas isso que tu falou, assim, essa questão do respeito, né? O funcionário que tem dificuldade em respeitar as ordens do superior hierárquico, essa pessoa, apesar de que assim nem tudo é receitinha, nem tudo certo, quando é isso é por causa disso, mas nesse caso a pessoa ela tem alguma questão com o próprio pai, né? Ela tem dificuldade em acatar, tinha, né?
enfim, desde criança, normalmente isso vem de acatar as ordens do pai, ela vai ter dificuldade na empresa de respeitar o chefe. Essa é uma dinâmica que, assim, é batata. E isso não é só para a empresa familiar. Da mesma forma, isso, só para vocês terem uma ideia, isso se reflete na escola, né? Aquelas crianças que têm dificuldade de respeitar o professor, a questão em casa é com o pai também. Porque quem dá limite é o pai. Quem dá limite é o pai. Se a pessoa tem dificuldade com limites, é alguma questão mal resolvida com o pai, né? Exatamente. Exatamente. Então, isso é para a gente analisar, né? Pegar um chefe ruim nem sempre é azar. É um grande aprendizado. No seu sistema para olhar também, né? É um grande aprendizado. E uma coisa interessante, porque se você muda de comportamento, né? Você começa a olhar para isso, parece que seu chefe muda, né? É como se ele se tornasse outra pessoa, assim. Isso acontece, isso é bem interessante de ver. Quando tu se coloca no seu lugar, né? Quando tu não quer mais ser o pai do pai ou o chefe do chefe, né? Quando tu tá ali no teu lugar de receber ordens e cumpri-las, claro que o chefe muda, porque tu não tá mais querendo mandar nele e dizer para ele o que é para ele fazer, né? Ele para de se sentir ameaçado, né? Ele para de se sentir ameaçado, ele pode ser um líder de forma mais tranquila, mais plena. Pessoal, alguém tem mais perguntas? Tem uma aqui. E sobre funcionário que atrai emprego em uma empresa familiar com muitos problemas sistêmicos? Algum exemplo específico, assim? Porque normalmente... Pode falar, Marcelo, pode falar. A gente, às vezes, vai trabalhar num lugar que tem as mesmas questões da nossa família, só para a gente olhar aquilo bem de perto acontecendo, né? E da mesma forma, não sei quem aqui advoga também, os casos, mesmo quando são pessoa física que vem para a gente atender, nossa, é para a gente olhar exatamente aquilo que está acontecendo na nossa casa, vem o cliente com o mesmo problema para tu olhar o problema de fora, né? Com outros olhos. Daí tu não está envolvido no problema, tu está vendo ele acontecer na tua frente. Então, sim, acontece isso, né? Nunca é por acaso, né? Nunca é por acaso. Eu lembrei de um exemplo, de uma situação, um caso prático que apareceu num workshop que eu fiz de organizacional, e aí a pessoa veio com um caso assim, os sócios são o pai e os filhos, e a mãe não faz parte da empresa, né? A mãe não faz parte. Só que fora da empresa, na casa, a mãe é aquela que decide tudo, que dá as ordens e diz como é que é para as coisas acontecerem. Na empresa, ninguém faz nada sem a mãe concordar. E ela nem faz parte, né, da sociedade. Só que, sim, a empresa é familiar, a dinâmica acontece a mesma coisa. Né? Então, só mais um exemplo que eu lembrei agora. É verdade. É verdade. A Rosana perguntou aqui, como o direito sistêmico, as práticas das constelações podem ajudar as empresas nesses conflitos? Como levar isso para as dinâmicas empresariais? A exemplo disso é a empresa familiar do Dalina, o Lauri colocou. Tá. Responder, tá chegando mais perguntas. Pode responder essa primeiro. Olha, Rosana, na verdade isso vai depender da abertura que os sócios derem, né? Porque o que acontece? Quando a empresa ela começa a entrar em crise e ela começa a ter prejuízo, ela começa a ter problemas organizacionais, ainda se tem uma chance, né, de olhar para o problema e voltar atrás e fazer a empresa voltar a crescer e voltar a prosperar. Às vezes pode ser tarde, né? Às vezes, se você demora muito para olhar para isso, a empresa ela vai chegar no fundo do poço, ela vai entrar
no processo de falência e não vai mais conseguir se erguer até ela ser fechada e talvez gerar inúmeras dívidas, né? Não conseguir nem pagar aqueles que ficaram ali, que dependiam dela, né? Então, assim, quem vai dizer como fazer isso são os sócios, né? As ferramentas, elas estão aí. Eu acho que cada vez mais isso está sendo dito e falado para que eles possam acessar, né? Mas eu acho que ela perguntou de que forma as práticas das constelações, né, o direito sempre pode ajudar nas empresas esses conflitos. Como levar isso para as dinâmicas empresariais? Existem as constelações, se for falar de constelação, né, que é a pergunta aqui, organizacionais, elas são estruturais, né? E, claro, dá para levar... Como levar isso para dentro da empresa? Dá para fazer palestra, como essa que a gente está falando aqui, que só de falar das leis sistêmicas para os funcionários, eles vão se dando conta de, nossa, estou fora do meu lugar. Nossa, por isso que tem tanto conflito do meu setor. Tem um fazendo o trabalho do outro. Assim, basicamente, a solução é cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua função, um não querendo estar fazendo a função do outro. Essas palestras com olhar sistêmico, trazendo esse novo olhar, né? Isso faz já muitas fichas caírem. Já vai ter gente que vai mudar o seu comportamento só de ouvir isso e se ligar assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? E outra forma, assim, daria para constelar, aí a gente vê assim que numa empresa as pessoas que poderiam querer olhar para uma situação através de uma constelação seriam os donos, os sócios, né? Ou então o líder de determinado setor da empresa, né? Já aconteceu uma situação que eu atendi que uma líder, né, uma pessoa pediu demissão, ela era a subordinada dela, e ela disse que ela me procurou, que ela falou assim, me dá uma luz, esse teu olhar sistêmico, ela falou, né, que eu estou me sentindo muito mal, que essa pessoa pediu para sair, e ela era uma ótima funcionária, ela dava conta de tudo, e de repente ela falou que estava procurando outras opções e pediu para se desligar da empresa. E ela falou, e eu estou me sentindo mal, é como se fosse comigo, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. O que eu posso fazer? E aí ela quis, então, fazer uma constelação para olhar para isso, né? E aí ali apareceram algumas dinâmicas, o que estava por trás daquilo, por que ela estava se sentindo daquele jeito, e que quando uma pessoa não quer mais trabalhar ali, você deve deixá-la ir, né? Porque às vezes tu quer segurar uma pessoa que não quer mais trabalhar ali, isso não vai fazer bem para ninguém, né? Então, depois desse trabalho feito, ela veio assim com o feedback de que, nossa, ficou leve para todo mundo, para todo o setor, né? Então, assim, se uma pessoa ali tem esse olhar, já faz diferença, né? E claro, aqui a gente está falando do atendimento jurídico sistêmico. Se uma dessas pessoas, né, seja o líder, seja o sócio, seja a pessoa envolvida ali, o advogado da empresa, quiser ter esse olhar diferenciado, olha, eu não conheço nada de direito sistêmico, nem de constelação, mas tem uma situação que eu precisava que vocês me dessem uma luz. Qual a dinâmica oculta que está acontecendo ali? Quais são as leis sistêmicas que não estão sendo respeitadas? Que eu não sei olhar para isso. E aí a gente vai dar, né? A pessoa vai contar a história e a gente já vai, aqui tem essa questão de hierarquia, que tal pessoa está fora do lugar, aqui o ideal seria se tivesse essa posição, se agisse dessa forma, e que daí, né, vai ter todo o desenrolar. Com a pessoa que buscou atendimento jurídico sistêmico, se ela se dá conta de qual é a dinâmica que está acontecendo e ela mudar a postura dela, ela já vai ter um resultado, né? Ela já vai ver aquela situação se desenvolvendo de outra forma. Vamos seguir aqui que o pessoal está animado nas perguntas, ó. A Maria perguntou assim: a melhor opção para uma empresa seria então uma sociedade entre amigos e colegas do que com familiar, irmão, filhos e esposa, a fim de não levar os conflitos familiares para dentro da empresa? Não necessariamente, né?
Porque se a família tiver consciência e não levar os conflitos familiares para dentro da empresa, a empresa vai dar certo, né? Porque esses parentes que estão na empresa, eles têm que entender a diferença da dinâmica empresarial da dinâmica familiar, né? Então, é isso que vai fazer dar certo ou não uma sociedade. A gente conhece muitos casos de empresas familiares que são extremamente prósperas, né? Pega um exemplo aqui que a gente tem que estar, né, estão falando aí nas manchetes direto, que é a WEG, né, aqui da região, que é uma empresa familiar, que hoje os netos são sócios, é uma empresa que prospera. E por que ali dá certo? Né? Qual que é o segredo? Né? É um respeito profundo entre todos ali que fazem parte, né? Esse é o caminho. Independente de ser amigo ou de ser parente, né? O respeito pelo sócio, o respeito por quem está ali dentro. Queres complementar? Sim, por outro lado ali, né, se fizerem entre amigos e colegas, não quer dizer que vai dar certo, porque o Bert Hellinger, ele também diz que existe uma coisa chamada comunidade de destino. Então, da mesma forma que tu atrai, né, um marido com determinadas características, qualidades e defeitos, e que vocês veem que as suas famílias têm coisas em comum, que se completam e que se repelem, né? Vocês também, né? A gente também vai atrair sócios que eles vão trazer exatamente aquele aprendizado que a gente tem que ter, né? Seja para o crescimento, seja para prosperar e dar certo, ou seja para uma experiência negativa de uma sociedade que não rendeu bons frutos. Então, assim, a questão não é assim, então não vão fazer sociedade com ninguém da família, né? É só prestar atenção, assim, se eu vou fazer com meu pai, com a minha mãe, na minha família eles são hierarquicamente superior, provavelmente dentro da empresa, se eu quiser dar ordem para eles, vai gerar um conflito, né? Então, ver que posição que cada um vai ocupar na empresa também, né? Isso daí faz diferença. E às vezes, assim, a gente vê muito, né? Eu pego o nome de um parente emprestado para colocar na empresa só para ter ali um percentual e eu poder entrar em determinado sistema tributário e tal. Gente, tem que ter um cuidado extremo com isso, né? Porque é como se aquela pessoa, ela tá ali, né? Mas é como se ela não existisse, né? Ela nem sabe o que está acontecendo na empresa, mas ela faz parte, ela tem que ser observada, né? Então, essas questões. E daí vem a pergunta da Gabriela, que a gente já começa a entrar na pergunta dela, que é: e quando há uma empresa familiar com sócios, irmãos, cunhados, com o mesmo percentual de participação e um acha que sabe mais que os outros, que não ouve os demais sócios, né? E aí que tá, não é porque tem um maior percentual que ele tem que saber mais que o outro, né? O percentual, ele serve para distribuição de lucro, mas o sócio que tem... Mesmo percentual, Fernanda, mesmo percentual. Mas aí, qual é a hierarquia? Qual é o lugar que cada um ocupa? Qual é a função de cada sócio? Né? Eles não têm todos a mesma função, ou tem, né? Não sei se é um exemplo hipotético específico, mas isso que importa, é o que a Fernanda estava falando, né? Eles podem ter o mesmo percentual ou ter 1% e outro ter 99% da empresa. Eles têm que se olhar e respeitar, e se respeitar, né? É isso que precisa ser feito. Independente do que tenha uma porcentagem maior, tem um cargo maior, tem às vezes, né, uma retirada maior, claro, mas se ele não respeitar aquele menor, a empresa não existe. Né? E o mesmo ao contrário, né? Então aí que tá o equilíbrio, né? Nesse caso não se trata nem de hierarquia, se trata realmente de equilíbrio e de respeito ali nessa divisão. Uma coisa que eu lembrei quando a Fernanda falou de emprestar o nome e que aquela pessoa que deu o nome também faz parte. Outra pessoa que faz parte, que precisa ser honrada, levada em consideração, é aquela pessoa que deu a ideia, sabe? Seja a ideia para criar a empresa, seja a ideia de um produto a ser lançado, seja a ideia... se essa pessoa não é considerada, né, quem, digamos assim, nós duas estamos aqui conversando, a Fernanda teve ideia, eu vou lá e lanço como se fosse algo meu e tal, e esquece. Isso daí, em algum momento, ou vai gerar um conflito,
ou a questão financeira vai começar a dar algum problema, porque quem teve a ideia também faz parte, né? E, enfim, me veio aqui a... Não sei se vocês assistiram aquele filme do Walt Disney, Wall, antes de Disney, né? Que tem a questão dos irmãos da Warner, que eles lançaram os desenhos, foi tudo na mesma época ali. Então tem essa questão da ideia nesse filme, assim, é interessante. Eu lembrei agora, quando eu estava falando. Quando eu assisti, eu nem tinha esse conhecimento. É verdade. É verdade, todos têm que ser honrados, né? E às vezes, para honrar essa pessoa que deu a ideia, ela não necessariamente precisa ser sócia da empresa, né? Mas ela pode ser honrada de alguma forma. Às vezes eu lanço o produto e dou o nome dela, né? Como uma forma dela ser lembrada. Faz uma homenagem, enfim, tem várias formas, né, de se fazer isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pode ser no chat, se quiser abrir o microfone também. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Eu queria fazer só um ponto de vista que eu peguei aqui com vocês. Não sei se eu entendi ou se eu recebi da forma certa. Mas eu tenho algumas experiências, assim, diante dessa questão empresarial. Eu trabalho já há muitos anos nessa área, tanto público quanto privado. Fiz uma especialização aí há alguns anos na área de MASP. Não sei se todos aqui já conhecem o MASP. São metodologias de análise e solução de problemas. E diante dessa metodologia, na verdade, são ferramentas que ajudam as pessoas, né, os profissionais capacitados e qualificados, aqueles contratados, geralmente contratados de fora da empresa, não aqueles que atuam dentro da empresa, para poder ajudar a encontrar soluções dos problemas que vem tendo dentro da empresa. Então, tudo é um ciclo, né? Ele começa, tem algumas ferramentas que usa-se, como Ishikawa, Nash, que é a teoria dos jogos, Pareto, e algumas outras que vai formando formam-se equipes, né? E dentro dessas equipes vai utilizando e empregando essas ferramentas até chegar numa conclusão, num resultado, e aí reverter e com opiniões ver onde recomeça de novo, ou onde muda aqui, muda ali, parece um quebra-cabeça. Mas dentro dessas ferramentas, a questão sistêmica, ela também é uma das ferramentas. E que tudo eu percebo que a questão sistêmica, ela trabalha justamente com o começo que vocês falaram, que é o equilíbrio de toda a situação. Agora, as ferramentas usadas nessa questão sistêmica também têm aquelas exclusivas para isso, né? Mas, assim, o que mais é importante, que eu ponho como um ponto importante, acompanhando essas empresas dentro desse tempo todo, é a necessidade de ter um profissional capacitado e qualificado para poder pessoas caiu, né? Ela travou aqui para mim. Já ter tido alguma experiência mínima trabalhando em algum grupo. Travou? Voltou? Travou quando estava falando do profissional qualificado, daí começou a travar. Então, eu acho assim, a necessidade da capacitação e da qualificação de uma pessoa para poder executar esse trabalho dentro de uma empresa, isso também é importantíssimo, né? Mesmo porque os resultados desse profissional, ele agrega valor para a empresa, porque a empresa vai ter pontos de melhoria, ela vai ter evolução, ou talvez uma retração, conforme a necessidade da empresa. E eu percebo, assim, que dentro da visão sistêmica, o que é trabalhado muito é a comunicabilidade, a isonomia, os princípios básicos do direito, né? A equidade, o respeito, a hierarquia,
subordinação, habitualidade, mas o que é primordial, eu coloco como um reconhecimento, né? As pessoas que trabalham dentro da empresa, quanto mais reconhecidas, os resultados são cada vez maiores. Não é uma competição. Dentro de uma empresa, é uma equipe, não é uma competição. Cada um é designado dentro de uma função, cada um é como se fosse uma engrenagem, que cada pontinho dessa engrenagem, sem um pontinho daquele, a engrenagem para. Então, tem que deixar claro essa visão que as pessoas têm que trabalhar como uma equipe e dentro da sua função e fazer sempre o melhor e entender que as pessoas, assim como na minha casa, eu tenho uma cultura, eu tive uma educação, meu marido tem uma cultura, ele teve educação. Então, quando a gente junta, a gente pega o de melhor nosso para poder passar para os filhos. Mesma coisa a empresa. Cada um tem uma cultura e uma educação, mas cada um desenvolve uma função. E que sem ele, a engrenagem para. Então, tudo isso é um sistema. E tudo isso é muito importante. E de tudo isso, tem ainda a comunicação, porque a comunicação também ajuda muito. Então, eu acho assim que, não sei, acredito que vocês devem ministrar cursos relacionados a isso, e parabenizo pelo trabalho de vocês, mais uma vez, venho parabenizando no Instagram, e onde eu tenho oportunidade, e por onde eu passo, sempre falo de vocês. Conheci vocês agora há pouco, porque eu não sou daqui de Santa Catarina, mas mudei para cá agora. Estou me disponibilizando, né, para as empresas aqui, mas eu acho, assim, que esse trabalho que vocês fazem, o que vocês desenvolvem, vocês conseguem alcançar para a gente aqui, que não convive sempre com vocês, a gente consegue ler e entender o que vocês passam e a gente detecta qual é a nossa necessidade no mundo sistêmico com o trabalho de vocês. Então, eu só queria deixar isso claro, que o meu ponto de vista, se eu recebi errado aqui o que eu entendi, mas eu acho que a visão sistêmica de uma empresa, eu acho que é mais ou menos por aí. Gratidão, Simone. E é é exatamente isso. Tu falou, é perfeito. Obrigada. Tem várias áreas, né? Tem o direito, tem a contabilidade, tem a administração. Então, tudo é muito amplo, só para, assim, então eu acho que cada um que tem um interesse aqui, se pudesse fazer o curso, se capacitar, se qualificar, e dar continuidade nesse projeto de vocês, eu acho que vai ajudar muito, e vai se ajudar também. Inclusive, de tudo que tu falou, me vieram duas coisas também para complementar, né? A questão da cultura da empresa, né? Então, assim, todos aqueles que estão lá, todos os funcionários, todos aqueles que fazem parte da empresa, eles sabem da cultura da empresa, né? E estão ali servindo aquela empresa. Então, de acordo com a cultura daquela empresa, por mais que seja diferente da sua própria, né? E que ele tenha aquele diferente para contribuir, mas ele tem aquela cultura da empresa a seguir, né? E sobre o reconhecimento, a gente vê muito, né, em processos trabalhistas, que às vezes o empregado que ingressou com a ação, ele só quer um pedido de desculpa, ou um agradecimento por tantos anos que prestou serviço àquela empresa, né? Muitas vezes não é o pecuniário, né? Não é o valor da indenização, às vezes ele realmente só quer as palavras de agradecimento e de reconhecimento pelo serviço prestado. Então, realmente... Ele quer ser visto, né? Na verdade, ele quer ser visto, ele quer que olhem para ele. O que todos querem, né? É ser vistos e fazerem parte, né? Então, isso é muito importante mesmo. O Celso fez um comentário. Eu não entendi muito bem, Celso, até se tu quiseres assim, exemplificar ou explicar um pouquinho melhor para a gente conseguir falar um pouco mais aqui,
ia ser bem bacana, mas eu vou ler o que ele escreveu aqui. A segurança patrimonial fica contida na relação construída junto à identidade da empresa. Assegura que ninguém perca aquilo que assegura a relação familiar. Presume-se que haviam planos. Uma questão de confiança entre os seus membros, inclusive dos novos membros com os genros, por exemplo. Fico até pensando na dificuldade de um dos membros ingressar na justiça para resolver algum problema. Eu também confesso que eu não entendi. É um comentário, mas assim, se Não, você quer fazer alguma olha pergunta, só, eu ver se eu consigo. mas Me permite, então, boa noite a Claro, todos. Celso, fica à vontade. Então, olha só, eu não tenho formação no direito, minha formação é em outra área, tá? Então, mas eu estou assim colando, estou aprendendo sempre. Que legal. Eu atuo em mediação judicial aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no Sejusc, principalmente, aqui do Foro Central, do Tribunal de Justiça, já há uns 6, 7 anos. E eu estou me especializando em mediação familiar, né? Inclusive eu fiz alguns cursos aqui pelo nosso tribunal na área de mediação familiar, que aqui me parece que no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, me parece que pelo que eu sei, que é o único tribunal aqui que tem essa formação específica em mediação familiar, né? Nós temos aqui pelo tribunal e pela escola dos magistrados, na escola de magistratura. Mas eu quis mais ou menos dizer ali assim que meu entendimento aqui como mediador, mais para a área sociológica, digamos assim, é o que sempre a gente se depara com essa questão quando tem um conflito dentro da empresa. Esse conflito sempre ele é um conflito de relação, né? Porque a empresa familiar ela tem a identidade daquela família, conforme vocês aí trouxeram também, é a cara da família, a cultura da família é aquela cultura, tem a sua identidade. Tá? E muitas vezes, quando tem um conflito, principalmente quando há uma sucessão ou há uma herança, né, para ser resolvida, né, que alguém precisa assumir a direção da empresa, quando essa pessoa é nova dentro da empresa, que ainda não conhece aquela identidade, com toda certeza ela vai encontrar muitos problemas. São essas pessoas, os novos membros, ou então são aqueles que já são membros, muitas vezes antigos do grupo familiar e que têm uma certa, digamos assim, uma identidade um pouco jocosa, são aquelas pessoas um pouco engraçadas e que não são o empresário, não tem aquele perfil de empresário para lidar com a empresa, então, mas ele está ali e ele precisa assumir, precisa preservar o patrimônio e precisa adquirir uma confiança junto aos demais membros da empresa, né? Porque afinal, afinal tem planos, a empresa tem planos, eu preciso disso, eu preciso, né, entrar, eu preciso, né, me identificar com isso, porque a empresa precisa ter lucro. Aí muitas vezes pode acontecer, até por não haver uma outra maneira, quando isso não é trazido à fala, digamos assim, eu digo, aí a pessoa fica obrigada a ingressar na justiça, eu acredito, né, para resolver um problema que muitas vezes não é um problema judicial, é um problema, digamos, do direito, é um problema, na verdade, um problema sociológico, um problema de identidade, um problema de relação que precisa ser resolvido. Que aí eu acredito, sim, que é bem importante essa questão do direito, que eu não entendo muito bem, né, estou aprendendo, do direito sistêmico, que eu acredito que vai puxar um gancho para que a pessoa consiga, né, se relacionar, entender o que está acontecendo e poder desenhar sei lá, um futuro, né, próspero para essa empresa e poder se relacionar com os demais membros. É mais ou menos isso que eu quis dizer ali. E estou adorando a palestra e o assunto todo aqui. Tá? Muito obrigado pela... que bom. É isso. A gente que agradece. E, inclusive, essa questão do entrar na justiça, né? Aqui a gente está exatamente com essa proposta de não precisar fazer isso, Pois né? De trazer para a mediação, de trazer para É. conversar no essencial, para ser um processo a menos, né? Sim, é conversando que a gente se entende, é o primeiro ponto, eu acredito, vamos conversar, vamos entender o sentimento da empresa, o sentimento de cada um, né, e vamos mediando por aí, né, entendendo as coisas passo a passo, né? É isso. É exatamente isso. Celso, obrigada pela tua participação, pela troca. É sempre muito legal quando vocês participam.
gente adora. Gente, eu tenho pergunta aqui no WhatsApp, de gente que está aqui. Tá no Zoom. Só que eu tô com um probleminha, que eu tô com 1% de bateria no meu computador. Então eu vou ler a pergunta, Fê, se tu quiser comentar, e eu vou pegar o carregador, tá? Tá bom. Foi o Juan que falou, né? Ele falou que tá muito bom e que tem os casos de sucesso em empresas familiares, e foi aquilo que a gente deu o exemplo da VEG, né? Com sucessões bem-vindas, bem feitas, né? E a empresa vai prosperando. Ele disse que não conseguiu enviar no Zoom. Daí tem toda essa questão de fazer uma boa sucessão, né? Eu já retorno, então vou para... Sim, dá para fazer uma boa sucessão e inclusive, aqui, tanto a Simone quanto o Celso falaram da questão da comunicação, né? Quando você deixa muito claro aquilo que você espera daqueles sócios, né? O que a empresa espera dos sócios e o que os sócios esperam da empresa, fica muito mais fácil de ter sucesso, né? Porque muitas vezes o que falta é sentar e definir qual que é o propósito, né? E de novo a gente traz a pergunta, para onde a empresa olha, né? Então, os sócios têm que olhar na mesma direção, né? Eles têm que querer e almejar as mesmas coisas. Então, quando você consegue alinhar isso com todo mundo, fica muito mais fácil dos próprios sócios se posicionarem e saberem o que eles têm que fazer ou não fazer, né? Eu acho que aí tá a chave de uma empresa de sucesso, né? Então, a gente tem, assim, muitos casos de empresas familiares de sucessos, outros nem tanto, né, que nos entristecem, mas quando a gente começa a olhar o que as empresas de sucesso fizeram e que aquelas empresas familiares deixaram de fazer e fracassaram, isso fica muito claro, né? A gente não precisa nem ir muito longe, assim, às vezes você pegar notícia de jornal de empresas tradicionais que acabam fechando, falindo, né? O que aconteceu ali? Geralmente são desentendimentos familiares, vocês podem olhar, né? São sócios, parentes que brigam, que se desentendem e levam aquilo para dentro da empresa, né? E aí ela não resiste, não consegue resistir. Marcele está conectando aí. Marcele está ali. Acho que ela está tentando conectar. Eu vou entrar... Ela só está com a câmera desligada. Ali, né? Uhum. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Se alguém quiser abrir a câmera, falar, fique bem à vontade. Nós estamos indo para o final do nosso evento. Poderíamos ficar aqui a noite toda, né? Conversando sobre esse assunto. Marcela e a Fernanda sempre com tanto conhecimento para agregar, né? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Amanda, não tem nenhuma pergunta no YouTube? A princípio não tinha quando eu olhei atrás, alguns minutos atrás. Não tem nenhuma. Nenhuma pergunta. Pronto, voltei pelo celular. Eu não sei se vocês querem concluir, meninas. Sim, podemos concluir, Marcele. Vocês estão me ouvindo? Já que você retornou. Estão todas me ouvindo bem? Sim. Ah, então tá. Não, eu acho que a ideia era essa, né? De trazer esse olhar sistêmico, de trazer esse diferente, que a gente sabe que é algo novo, né? E mostrar para todo mundo que esse serviço já é disponível, inclusive aqui pela Câmara, né? Que as meninas vão comentar, imagino, daqui a pouco, e que nós estamos, então, à disposição. Se vocês tiverem um caso, e não precisa ser próprio, né? Pode ser um caso de cliente que trate de questões empresariais e que não precise ser necessariamente familiar, né? Mas, então, estamos à disposição através da Câmara para trazer esse novo olhar com essa proposta diferente aí que a gente tem para vocês. Então tá, pessoal, é isso aí. Fernanda, Marcele, quero agradecer, pessoal, obrigada que está comentando a gratidão, adorei a fala, o Lauri também, muito produtivo, o Celso também gostei muito, parabéns, o Vinícius também está elogiando, meninas, muito bacana a temática.
A Mariana também, muito interessante, parabéns. Pessoal, essa palestra, para quem está aqui a primeira vez, é a 4ª edição de atendimento jurídico sistêmico. Nós já fizemos, ou seja, 3 edições no ano passado, foi uma ideia que surgiu ali na pandemia, né, com aquela questão de lives e tudo mais, e assim, já estamos na 4ª edição, então continue nos acompanhando, porque nós sempre temos temas bem bacanas, já falamos de alguns outros temas também, bem interessantes de direito sistêmico. A alienação parental, a gente já teve, meninas? Já, né? Já foi, palestra. Né? Foi aquela que não foi gravada. Não foi gravada, né? Até a gente vai abrir também, e até se vocês, pessoal, quiserem deixar alguma sugestão no WhatsApp da Câmara, que a maioria se inscreveu por lá, ou enfim, né, nas nossas redes sociais, de próximo tema, nós sempre abrimos enquete também no nosso Instagram para os próximos temas, tá? Então, como estava dizendo, quero agradecer a todo mundo que está elogiando aí, agradecer muito Fernanda e Marcele, que sempre, como disse, né, sempre agregam muito com os seus conhecimentos. As duas são especialistas na área de direito sistêmico, né, possuem essa formação, e são profissionais aqui da Câmara, são mediadoras nessa área e fazem esse serviço de atendimento jurídico sistêmico. Esse serviço, pessoal, até eu vi que tem alguns advogados aqui hoje, né? Esse serviço, ele pode, inclusive, atender o cliente, como as meninas falaram, de vocês, né? Ou vocês, enfim, tranquilamente com um processo em andamento, judicial ou extrajudicial, tentando ali uma conciliação no escritório. Esse atendimento que as meninas fazem aqui conosco, elas fazem aqui na Câmara, ou seja online, ou seja aqui presencial, ele tem esse intuito justamente de olhar, né, de ter esse olhar sistêmico sobre essa situação. Então, elas vão atender propriamente naquele problema específico, né, com o olhar sistêmico delas, com todo o conhecimento que elas têm. Esse serviço hoje a gente oferece aqui, ele pode ser online, né, que fica mais prático. Marcelo está em Joinville, Fernanda está atendendo em Blumenau, então a gente consegue tranquilamente fazer online, se vocês precisarem. A gente tem um público aqui do Brasil inteiro, né? Como eu falei, pode ser a pedido da parte interessada, né? E também a Câmara pode, inclusive, lavrar um termo, tá? Desse atendimento, se for necessário, se a parte requisitar, se o advogado precisar, tá? Essa sessão, ela leva 1h30, mais ou menos, e pode ter 1 ou 2 atendimentos, depende do que a parte também quiser e do que a profissional também, de repente, recomendar, né? E aí eu queria deixar aqui para vocês o valor de investimento hoje, né? Ele está no valor ainda de R$300, por enquanto ainda estamos aplicando o valor do ano passado, é o valor desse atendimento, tá? Então, se alguém tiver interesse, pode nos contatar, a gente passa para a Fernanda, para a Marcele, ou para uma das duas, a gente vai repassando ali e a gente consegue dar esse suporte bem tranquilo aí para ajudar vocês a resolverem os seus problemas jurídicos, né? Você parte, você advogado, o Celso mediador, enfim, com questões pessoais ou de algum cliente. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui conosco essa noite, estiveram aqui até o final, firmes e fortes, né? Como a Gabriela disse, nessa noite chuvosa que faz aqui na nossa cidade. E dizer que estamos à disposição. Se alguém quiser trocar uma ideia no WhatsApp, na rede social, Fernanda e Marcele também tem as redes dela. Meninas, não sei se vocês querem deixar ali no chat também o Instagram de vocês, se o pessoal quiser, mas tem também no Insta da Câmara, vocês vão encontrar a fotinho lá com a imagem desse evento, vai estar marcada as meninas lá também, tá? Sim. Então, agradeço a participação de todos, a atenção, desejo uma ótima noite, um ótimo resto de semana para todo mundo. Pessoal, obrigada pela participação. Muito obrigada. Até mais. Valeu, obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada a todos. E mandem dicas para nós sobre os próximos temas que vocês querem ouvir, palestras. Sim, podem mandar no WhatsApp ou no Instagram. Podem mandar, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, boa